Terminou hoje de forma avassaladora a passagem de Sérgio Moro pelo Ministério da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. O ex-juiz celebrizado pela Operação Lava Jato, que recebeu do então presidente eleito carta branca para combater a corrupção e o crime organizado, deixou o cargo após a exoneração do braço direito dele, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Desde ontem, a intenção do presidente de afastar Valeixo tinha provocado rumores de que o ministro entregaria o cargo. Mas enquanto esperava que Bolsonaro avaliasse ao menos que o substituto de Valeixo fosse indicado por ele, Moro, uma edição extra do Diário Oficial de hoje decretava a exoneração. E surpreendia o ministro da Justiça porque o documento oficial trazia a assinatura dele, além da do presidente. E ainda informava que a exoneração tinha sido um pedido de Maurício Valeixo. No início da noite, o Diário Oficial foi reeditado, dessa vez sem a assinatura de Sérgio Moro no decreto, mas o estrago estava feito. A demissão de Valeixo foi a gota d'água para Moro, que vinha sendo esvaziado dentro do governo há meses. Ele avisou à imprensa que faria um pronunciamento às 11 horas da manhã em Brasília. No horário marcado, diante dos jornalistas e de integrantes do Ministério da Justiça, o ex-juiz anunciou que deixava o governo, mas também fazia acusações graves ao presidente Jair Bolsonaro, que reverberaram o dia todo e que levariam o presidente também a fazer um pronunciamento menos de 6 horas depois. No discurso, em parte improvisado, em parte lido, Jair Bolsonaro negou qualquer interferência política ao substituir Valeixo e ainda acusou Moro de ter exigido a nomeação para o Supremo Tribunal Federal para aceitar a saída de Maurício Valeixo. O Jornal Nacional procurou o ministro para cobrar provas das acusações que ele havia feito publicamente ao presidente pela manhã. E o ex-ministro Moro as apresentou. É essa sucessão de fatos que o Jornal Nacional começa a apresentar a partir de agora. O ex-ministro Sérgio Moro começou o pronunciamento desta manhã dizendo que tentou evitar a crise política gerada pela sua demissão, que essa crise política acontecesse no momento em que o país enfrenta a pandemia do coronavírus, mas que não foi possível. Queria lamentar que esse evento, na data de hoje, nós estamos passando por uma pandemia, né, do Covid-19. Ontem, uma informação lamentável de 407 óbitos, 3.313 óbitos no total. Então, durante essa pandemia, infelizmente, tendo que realizar esse evento, busquei ao máximo evitar que isso acontecesse, mas foi inevitável. Então, peço a compreensão de todos pela circunstância adversa, mas não foi por minha opção. Moro lembrou os termos em que foi convidado a integrar o governo do então presidente eleito e o compromisso de Bolsonaro de que lhe daria total autonomia no ministério. E fui convidado a ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. O que foi conversado com o presidente, lembro, foi no 1º de novembro, foi que nós teríamos um compromisso com o combate à corrupção, crime organizado e a criminalidade violenta. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, né, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Em seguida, Sérgio Moro fez uma acusação grave ao presidente. Disse que não existia nenhuma causa real para a demissão de Maurício Valeixo e que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. O que não é aceitável de maneira nenhuma são essas indicações políticas. Claro que às vezes existem indicações positivas, mas quando se começa a preencher esses cargos técnicos, principalmente de polícia, por questões político-partidárias, realmente o resultado não é bom para a corporação, inclusive. O presidente, no entanto, passou a insistir também na troca do diretor-geral. O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa
normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. E, no entanto, o que eu vi, né, durante todo esse período, e até pelo histórico do próprio diretor-geral, que é um trabalho bem feito. Não é uma questão do nome, né? Tem outros bons nomes para assumir o cargo de diretor da Polícia Federal, né? Há outros delegados igualmente competentes. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade. Não minha, mas minha também, mas também do governo, desse compromisso maior que nós temos que ter com a lei, com o Rule of Law, e ia ter impacto também, na minha opinião, na própria efetividade da Polícia Federal. Ia gerar uma desorganização. Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. Na sequência, Moro lembrou que o presidente já havia tentado substituir superintendentes da Polícia Federal no Rio e em Pernambuco. Moro questionou a motivação dessas trocas e a autonomia que os novos ocupantes dos cargos teriam. Segundo Moro, o próprio Bolsonaro admitiu para ele que se trata de interferências políticas. Disse que o presidente queria alguém com quem ele pudesse colher informações e obter relatórios de inteligência. E o problema é que nas conversas com o presidente, e isso ele me disse expressamente, que não é só a troca do diretor-geral, né? Haveria também a intenção de trocar superintendentes, novamente o superintendente do Rio de Janeiro, outros superintendentes provavelmente viriam em seguida, a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis. Ontem, conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Mas o grande problema é que não são tantos essa questão de quem colocar, o problema é por que trocar, né? E permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Moro defendeu a autonomia da Polícia Federal como um valor fundamental e disse que não houve tentativa de interferência nem nos governos anteriores, que foram alvos de investigações da Lava Jato. As investigações têm que ser preservadas, né? Imaginem se durante a própria Lava Jato, né, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, né, o ex-presidente Luiz ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações. Então, a autonomia da Polícia Federal, né, como um respeito aí à autonomia da aplicação da lei, né, seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito. Sérgio Moro acusou Bolsonaro de tentar obter informações sobre inquéritos também no Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o STF tem pelo menos 2 investigações que atingem diretamente Bolsonaro ou a família dele. Uma sobre fake news, que investiga ataques virtuais a autoridades,
e que poderia atingir o assim apelidado Gabinete do Ódio, que funcionaria dentro do Palácio do Planalto. A outra, aberta nesta semana a pedido do Procurador-Geral da República sobre manifestações antidemocráticas. No domingo passado, Bolsonaro discursou numa delas. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Sérgio Moro disse que não assinou a demissão de Maurício Valeixo e que a publicação da primeira versão do Diário Oficial, com a assinatura dele, não teve seu consentimento. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Depois ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia ser exoneração a pedido e se ele concordava, né? Ele disse, como é que eu vou concordar com alguma coisa? Eu vou fazer o quê, né? Se ele já está sujeito à exoneração a pedido ou à exoneração ex officio. Mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal. Eu, sinceramente, fui surpreendido. Achei que isso foi ofensivo. Vi que depois a SECOM afirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso, de fato, não é verdadeiro. Moro disse que Maurício Valeixo estava cansado das pressões e chegou a admitir deixar o cargo de diretor-geral da PF, mas não por vontade própria. Há uma possibilidade que se afirme que o Maurício Valeixo gostaria de sair, né? Mas isso não é totalmente verdadeiro. O ápice da carreira de qualquer policial federal, delegado da Polícia Federal, né, a direção-geral da Polícia Federal. E ele entrou com uma missão. Claro que, depois de tantas, né, pressões para que ele saísse, ele de fato, né, até manifestou a mim, olha, talvez seja melhor eu sair para diminuir essa cisma, e nós conseguimos realizar uma substituição aqui adequada. Eu sairia para uma didância, para outro cargo. Mas nunca isso voluntariamente, sim decorrente dessa pressão, que a meu ver não é aí apropriado. Na sequência, Sérgio Moro voltou a dizer que tentou evitar a crise política no meio da pandemia. Disse que tentou contornar a crise no Ministério e proteger a Polícia Federal, oferecendo ao presidente alguns nomes para colocar na direção da PF. Enfim, eu sinto que eu tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal. E por todos esses motivos, eu ainda busquei uma solução alternativa para tentar evitar aí uma crise política durante uma pandemia. Acho que o foco deveria ser o combate à pandemia, mas entendi que eu não podia aí deixar de lado esse meu compromisso com o Estado de Direito. No momento em que disse que estava se demitindo, Moro voltou a se posicionar contra a interferência política na Polícia Federal. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Moro disse que vai procurar um emprego
que não enriqueceu no serviço público e se colocou à disposição do país para ajudar. Vou procurar mais adiante um emprego, não enriqueci no serviço público, nem como magistrado, nem como ministro. E quero dizer que, independentemente de onde eu esteja, eu sempre vou estar à disposição do país para ajudar, o que quer que seja, se eu puder ajudar nesse período da pandemia com outras atitudes. Mas, enfim, sempre respeitando o mandamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa gestão, que é fazer a coisa certa sempre. Muito obrigado. O ex-juiz Sérgio Moro deixa o governo 512 dias depois de ser anunciado por Bolsonaro como o então futuro ministro da Justiça. O presidente Jair Bolsonaro informou ontem a Sérgio Moro, no Palácio do Planalto, a intenção de tirar Maurício Valeixo do comando da PF. Moro resistiu, disse que se Valeixo saísse para que entrasse alguém indicado pelo presidente, ele, Moro, sairia também. Ministros da ala militar conversaram com Moro, tentaram construir uma solução. O dia terminou sem aviso oficial a Moro sobre o que aconteceria. Ser pego de surpresa com a demissão de Valeixo foi a gota d'água para Sérgio Moro. Ele já estava insatisfeito com movimentos políticos de Bolsonaro, mirando a PF desde o segundo semestre do ano passado. Foram 16 meses no cargo, muitos deles marcados por uma série de divergências com o presidente. Em novembro de 2018, Sérgio Moro aceitou o convite para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 4 dias após a eleição de Jair Bolsonaro. À época, o presidente Bolsonaro prometeu carta branca, garantiu que não iria interferir no trabalho de Moro, a começar pela escolha da equipe. Ele pegou o Ministério da Justiça, é integralmente dele o Ministério, sequer influência minha existe em qualquer cargo lá daquele Ministério. E o compromisso que eu tive com ele é carta branca para combate à corrupção e ao crime organizado. Com toda certeza ele terá sucesso e os reflexos positivos disso toda a população brasileira sentirá. Para ocupar o posto, Moro pediu exoneração do cargo de juiz federal, abrindo mão de uma carreira de 22 anos. Na magistratura, ganhou projeção mundial como o juiz da Lava Jato. Foi Moro quem condenou e determinou a prisão do ex-presidente Lula depois de decisão em segunda instância. Moro também condenou uma elite empresarial do país acusada de corrupção na Lava Jato, empreiteiros, lobistas e operadores, além de políticos de diversos partidos, como PT, PSDB e progressistas. Sérgio Moro foi o primeiro nome confirmado para o governo Bolsonaro. Levou uma agenda contra a corrupção e o crime organizado, bandeiras que ajudaram a eleger Bolsonaro. Ele se tornou o ministro mais bem avaliado do primeiro ano do governo, com um apoio popular maior do que o do próprio presidente, segundo pesquisa Datafolha. Nos bastidores, o protagonismo causou incômodo. E os atritos com o presidente não tardaram. Em fevereiro do ano passado, Sérgio Moro apresentou o chamado pacote anticrime, com medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes violentos. O Congresso desidratou o pacote, retirando bandeiras de Moro como cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. E aprovou o juiz de garantias, uma espécie de juiz da investigação. Moro era contra essa proposta. Moro pediu a Bolsonaro que vetasse parte do pacote, mas o presidente não vetou. Outro embate envolveu o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Bolsonaro se irritou quando Moro tentou mudar a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que restringiu o compartilhamento de dados do antigo COAF com a polícia e o Ministério Público. A decisão do ministro do Supremo suspendeu parte das investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. O Ministério Público e a Polícia Federal investigam Flávio Bolsonaro por suspeita do esquema de rachadinha na época em que era deputado estadual no Rio. Em maio do ano passado, o Ministério da Justiça perdeu o COAF, transferido para o Banco Central,
depois de decisão do Congresso. Em agosto, Bolsonaro chegou a anunciar a troca no comando da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e ameaçou substituir Maurício Valeixo. Ele é subordinado a mim, não ao ministro. Deixa bem claro isso aí. Eu é que indico, está na lei, o diretor-geral. Se eu não posso trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral. Aí não se discute isso aí. A Polícia Federal resistiu à interferência e emplacou no Rio um nome escolhido internamente. Valeixo seguiu no cargo. Em janeiro, Bolsonaro disse numa reunião com secretários de Segurança Pública e sem a presença de Moro, que poderia dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois. Talvez pelo anseio popular de ter dificuldade nessa área, ser talvez o ponto mais sensível em cada estado, essa possível recriação poderia melhor gerir a questão da segurança. É esse o entendimento dos senhores. Moro ficou contrariado e Bolsonaro recuou da ideia. Essa sequência de embates terminou hoje. À tarde, Moro se despediu dos funcionários do Ministério nesse evento fechado. E em uma carta, os servidores disseram que tenha certeza de que aqui ficaremos para dar continuidade ao trabalho realizado pelo senhor e pela sua equipe, e que nós nunca deixaremos de fazer a coisa certa, do jeito certo e pelos motivos certos, assim como o seu exemplo nos ensina. O presidente Jair Bolsonaro assistiu ao pronunciamento de Sérgio Moro ao lado de militares do alto escalão do governo. Poucas horas depois, anunciou em uma rede social que falaria às 5 da tarde para, segundo ele, restabelecer a verdade sobre as demissões de Maurício Valeixo e Sérgio Moro. O pronunciamento de Bolsonaro foi no Palácio do Planalto. Todos os ministros foram convocados e estavam do lado dele. O presidente começou falando de improviso e acusou o ex-ministro de só ter compromisso consigo mesmo. Sabia que não seria fácil. Uma coisa é você admirar uma pessoa. A outra é conviver com ela, trabalhar com ela. Hoje pela manhã, por coincidência, tomando café com alguns parlamentares, eu lhes disse: hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com o seu ego e não com o Brasil. O que eu tenho ao meu lado, e sempre tive, foi o povo brasileiro. Hoje essa pessoa vai buscar uma maneira de botar uma cunha entre eu e o povo brasileiro. Isso aconteceu há poucas horas. Um breve histórico. Todos nós conhecemos o senhor Sérgio Moro das suas decisões lá da Vara Federal de Curitiba. A Lava Jato já existia, mas ninguém nega o seu brilhante trabalho. O presidente admitiu que ofereceu autonomia a Moro no comando do ministério, mas disse que, no entendimento dele, autonomia não é soberania. Acertamos, como fiz com todos os ministros. Vai ter autonomia no seu ministério. Autonomia não é sinal de soberania. A todos os ministros, e a ele também, falei do meu poder de veto. Os cargos chaves teriam que passar pelas minhas mãos e eu daria o sinal verde ou não. Para todos os ministros foi feito dessa maneira. Mais de 90% desses cargos que passaram pelas minhas mãos, eu dei o sinal verde. Assim foi também com o senhor Valeixo. Até ontem, diretor-geral da nossa honrada e gloriosa Polícia Federal. Bolsonaro disse também que nunca dificultou o trabalho da Polícia Federal. Desde o começo, já se começou a falar que eu estava dificultando operações de combate à corrupção. Porque as operações, com muito menos intensidade, apareciam. Mas é óbvio que isso ia acontecer.
se as nossas indicações para ministérios, bancos oficiais e estatais não passavam por indicações partidárias, está na cara que a fonte da corrupção não era tão abundante quanto antigamente. Isso começou a bater sobre mim, como se eu tivesse contrário à Lava Jato. Isso não é verdade. As grandes operações da PF no passado foram em cima de estatais ou de empreiteiros que faziam obras e arrancavam recursos via bancos oficiais, em especial o BNDES. Nós botamos um ponto final nisso. Isso foi muito caro para mim. Poderosos se levantaram contra mim. E é uma realidade. É uma verdade. Eu estou lutando contra um sistema, contra o establishment. Em referência à frase de Moro de que tinha uma biografia a zelar, o presidente disse que tem um Brasil a zelar. No que depender de mim, não medirei esforços para que isso não aconteça. Dizer ao prezado ex-ministro Sérgio Moro, como o senhor disse hoje na sua coletiva, por 3 vezes, o senhor disse que tinha uma biografia a zelar. Eu digo a vossa senhoria que eu tenho um Brasil a zelar. Não apenas fiz um juramento quando sentei praça nos idos 1973, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, e dar a vida pela minha pátria, se preciso fosse. Mais que a vida para minha pátria, eu tenho dado. Eu tenho dado o desconforto da minha família, as acusações mais torpes possíveis, não só contra a minha família, bem como aqueles que estão ao meu lado. Bolsonaro negou que tenha querido saber sobre inquéritos em andamento, mas admitiu que pediu investigações para apurar fatos relacionados aos filhos e a ele próprio. Não são verdadeiras as insinuações de que eu desejaria saber sobre investigações em andamento. Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, o senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas. A não ser aquelas, não vi interferência, mas quase como uma súplica sobre o Adélio, o porteiro e meu filho 04. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora as bolas, se eu posso trocar o ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir e implorar Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Não interferi. Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. E entendo, me desculpe, senhor ex-ministro, entre meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. Será que pedir à Polícia Federal, quase que implorar, via ministro, para que fosse apurado o caso Marielle, no caso porteiro da minha casa 58, na Avenida Lúcio Costa, 3100? Quase que por acaso descobrimos, se não eu pedir para o meu filho ir na portaria e filmar a secretária eletrônica? Talvez até hoje ficasse a dúvida para todos que eu poderia estar envolvido nisso. Também apareceu que o meu filho 04
teria namorado a filha desse ex-sargento. Eu comecei a correr atrás. Primeiro eu chamei meu filho. Abre o jogo. Pai, eu saí com metade do condomínio. Nem lembro quem é essa menina. Se é que eu estive com ela. O presidente negou interferência e comparou a Polícia Federal, que é encarregada das principais investigações do país, com o Inmetro, que é uma entidade que cuida da regulamentação de pesos e medidas de produtos, para dizer que já atuou em outros ministérios. Quando se fala em interferência, tem aqui um ministro meu, tão importante quanto os demais, que nós somos uma corrente, nenhum elo é mais forte que a própria corrente, o Paulo Guedes. Quando eu vi que o Inmetro, que é um órgão parecido até, logicamente, cada um na sua função, com a Polícia Federal, com a PRF, com a Secretaria da Cultura, do Marcelo Lavantoni, entre tantas outras. Eu falei, Paulo Guedes, eu vou implodir o Inmetro. Porque o que eu descobri lá, nós não podemos deixar o povo sofrer dessa maneira. Queriam trocar 1.600.000 tacógrafos de motoristas, de viaturas, cada tacógrafo custando R$ 1.900. O presidente também admitiu que pedia, sem sucesso, relatórios diários das atividades da PF. Mas eu também quero que o ministro confie em mim. Sempre falei para ele, Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. Até porque a inteligência, com ele, perdeu espaço na justiça. Quase que implorando informações. E assim, eu sempre cobrei informações dos demais órgãos de inteligência oficiais do governo, como a ABIN, que tem à frente um delegado da Polícia Federal. Uma pessoa que eu conheci durante a minha campanha e tem um nome e é respeitado pelos seus companheiros. O presidente Bolsonaro disse que, na conversa de ontem com Moro, houve um impasse sobre quem substituiria Valeixo e que falou em sorteio para a escolha do novo diretor-geral. E conversando ontem com o Moro, entre muitas coisas, até que chegou na questão Valeixo. Eu falei, está na hora de botar um ponto final nisso. Ele está cansado, está fazendo como pode o seu trabalho. Pessoalmente, não tenho nada contra ele. Conversei poucas vezes com ele durante 1 ano e 4 meses. Sim, poucas vezes, mas conversei com ele. E a maioria das vezes estava o Sérgio Moro do lado. Então, eu falei que amanhã, dia de hoje, o Diário Oficial da União publicaria a exoneração do senhor Valeixo. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, o senhor Sérgio Moro, e falou, mas o nome tem que ser o meu. Falei, vamos conversar. Por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica, humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio. Por que tem que ser o dele e não possivelmente o meu, ou um de consenso entre nós dois? E eu lembrei da lei de 2014, que a indicação é minha, é prerrogativa minha. E o dia que eu tiver que submeter a qualquer um subordinado meu, eu deixo de ser presidente da República. Jamais pecarei por omissão. Falei para ele, quero um delegado, que pode não ser o seu, pode não ser o meu, mas que eu sinta, além da competência óbvia, se bem que isso é uma coisa comum entre os delegados da Polícia Federal, que eu possa interagir com ele. Por que não? Eu interajo com os órgãos de inteligência das Forças Armadas, se preciso for, eu interajo com a ABIN.
interage com qualquer um do governo, sempre procuro o ministro. Mas, numa necessidade, eu falo diretamente com o primeiro escalão daquele ministro. Isso não é quebra de hierarquia, é necessidade. Bolsonaro acusou Sérgio Moro de aceitar o afastamento de Maurício Valeixo desde que ele, Moro, fosse indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. Bolsonaro negou que quisesse ser blindado. Não é para me blindar, porque eu não estou em curso em nenhum crime. A mídia, outras instituições já me botaram de cabeça para baixo, chacoalharam tudo, desde o primeiro momento. Não é uma pessoa, porventura, faz algo de errado, está do nosso lado. Você tem que ser responsabilizado e o tempo todo ser cobrado por isso. Nunca pedi para blindar ninguém da minha família. Jamais faria isso. O presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com Valeixo ontem à noite e, ao contrário do que disse Sérgio Moro, afirmou que o ex-diretor da Polícia Federal concordou com a exoneração dele, a pedido, ou seja, por vontade própria. À noite, eu e o doutor Valeixo conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Não existe uma acusação mais grave para um homem como eu, militar, cristão e presidente da República, ser acusado disso. Essa foi a minha conversa com o doutor Valeixo. E mais ainda, não só a imprensa publicou, no dia de ontem e de hoje, bem como, entre aspas, o doutor Valeixo, em contato com a Superintendência do Brasil, comunicando que estava cansado, que desde janeiro queria sair. Então não foi uma demissão que causasse surpresa a quem quer que fosse. Bolsonaro disse que trabalha com o diálogo e que Moro fez acusações infundadas. Eu sempre fui do diálogo. Vocês não vão encontrar nenhum ministro meu que vai dizer que eu impus qualquer coisa para ele. Ele resolveu marcar uma coletiva e fez acusações infundadas que eu lamento. Para muitos, vai deslustrar a sua tão defendida biografia. O presidente Bolsonaro disse que a Polícia Federal tem que ter autonomia e que não há possibilidade de interferência política. A PF é uma instituição de Estado. Ela deve se conduzir de acordo com a Constituição Federal e as leis do país. Não importa quem as conduza. Não abro mão disso. Não existe possibilidade de interferência na Polícia Federal. Sua própria estrutura e seus profissionais garantem a autonomia de suas investigações. Esta autonomia é inerente à instituição, independente de governos. Não posso aceitar minha autoridade confrontada por qualquer ministro. Assim como respeito a todos, espero o mesmo comportamento. Confiança é uma via de mão dupla. Continuarei fiel a todos os brasileiros. Seguirei no combate à corrupção, às organizações criminosas e no trabalho para a redução da criminalidade. O governo continua
O governo não pode perder sua autoridade por questões pessoais de alguém que te antecipa a projetos outros. Após o pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as acusações do ex-ministro Sérgio Moro eram infundadas, o Jornal Nacional cobrou do ex-ministro provas de que elas tinham fundamento. Moro mostrou então a imagem de uma troca de mensagens entre ele e o presidente ocorrida ontem. O contato é identificado por Presidente Novíssimo, indicando ser o número mais recente do presidente Bolsonaro. A imagem mostra que Bolsonaro enviou a Moro o link de uma reportagem do site O Antagonista, que diz: PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Embaixo, o presidente escreveu: mais um motivo para a troca, se referindo à mudança na direção da Polícia Federal. Sérgio Moro respondeu, explicando ao presidente que a investigação não tinha sido pedida pelo então diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Moro disse: este inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre no STF, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Moro prossegue: diligências por ele determinadas, quebras por ele determinadas, buscas por ele determinadas. E finaliza dizendo: conversamos em seguida às 9h, referindo-se ao encontro que teriam na manhã de ontem. O Jornal Nacional também cobrou de Sérgio Moro provas de que ele não havia condicionado a troca no comando da Polícia Federal à sua indicação para o Supremo Tribunal Federal, uma acusação feita pelo presidente Bolsonaro no pronunciamento. O ex-ministro mostrou ao JN a imagem de uma troca de mensagens com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, aliada de primeira hora de Bolsonaro. Ela, inclusive, estava hoje ao lado do presidente durante o pronunciamento. Carla Zambelli diz: por favor, ministro, aceite o Ramage, numa referência a Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ramagem é um dos candidatos de Jair Bolsonaro para assumir a direção da Polícia Federal. Parte da deputada a proposta para que Sérgio Moro aceite a mudança na PF em troca da nomeação dele para o Supremo Tribunal Federal. Ela diz: e vá em setembro para o STF, eu me comprometo a ajudar, a fazer JB, iniciais de Jair Bolsonaro, prometer. Sérgio Moro rechaça a proposta. Prezada, não estou à venda. Carla Zambelli continua a argumentar: ministro, por favor, milhões de brasileiros vão se desfazer. Em seguida, ela responde à mensagem de Moro de que não estaria à venda. Eu sei. Por Deus, eu sei. Se existe alguém no Brasil que não está à verba, é o senhor. Verba aqui parece ser venda com erro de digitação. Moro finaliza a conversa dizendo: vamos aguardar. Já há pessoas conversando lá. Segundo o ex-ministro, era uma referência à tentativa de aliados de convencer o presidente a mudar de ideia. A deputada Carla Zambelli disse que não vai comentar a troca de mensagens com o ex-ministro. O pedido de demissão de Sérgio Moro e a acusação feita pelo agora ex-ministro de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal provocaram forte reação de governadores, do Congresso, entidades da sociedade civil e do Judiciário. 2 partidos decidiram pedir a abertura de processo de impeachment contra o presidente. As críticas ao presidente Jair Bolsonaro vieram até de aliados políticos dele. A Frente Parlamentar da Segurança Pública da Câmara dos Deputados afirmou que vê com preocupação a postura intransigente do presidente Bolsonaro, que o fez perder um dos seus grandes aliados na luta pela construção de um Brasil mais justo e honesto. A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná manifestou repúdio às noticiadas tentativas de interferência do presidente na Polícia Federal em investigações e de acesso a informações sigilosas, e afirmou que é inconcebível que o presidente tenha acesso a informações sigilosas ou que interfira em investigações.
O presidente da Associação Nacional de Procuradores da República, Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, considerou muito graves as declarações apresentadas por Moro, que sinalizam, segundo ele, a ocorrência de crime de falsidade ideológica e de responsabilidade do presidente da República, na assinatura de ato inexistente de exoneração a pedido do diretor-geral da PF, bem como de crime de responsabilidade, na tentativa de interferência na regularidade de investigações. Ambas as ocorrências precisam ser devidamente apuradas. A Federação Nacional dos Policiais Federais disse que Moro cumpriu seu papel com dedicação e comprometimento, garantindo a independência da Polícia Federal durante todo o período que ocupou o cargo. A Associação dos Magistrados Brasileiros reconheceu a gestão responsável de Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público manifestou irrestrita confiança na importância da democracia para o Brasil. Reiterou o reconhecimento da excelência do trabalho desempenhado pelo ministro Sérgio Moro em toda a sua atuação profissional, especialmente à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde sua dedicação aos temas de combate à corrupção e à criminalidade grave sempre esteve viva. O movimento Transparência Internacional disse que o Brasil sofreu um gravíssimo retrocesso para a luta contra a corrupção e mais um estarrecedor avanço autoritário sobre seu regime democrático. A interferência política sobre as instituições de controle gera um problema que vinha se agravando no governo Bolsonaro, erodindo a independência duramente conquistada por estes órgãos e que garantiram os avanços recentes do país no combate à corrupção. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, afirmou que foram muito graves as declarações do ministro Sérgio Moro ao comunicar sua demissão, indicando possíveis crimes por parte do presidente da República. E conclui: solicitei à Comissão de Estudos Constitucionais da OAB um estudo detalhado do pronunciamento e suas implicações jurídicas. É lamentável que no dia seguinte ao país registrar mais de 400 mortos pela pandemia, estejamos todos em meio à nova crise patrocinada pelo governo. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Paulo Jerônimo de Souza, disse que em reunião realizada ontem à noite, a diretoria da ABI aprovou ingressar com um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, tendo em vista os sucessivos crimes de responsabilidade cometidos por ele, assim como os graves atentados à saúde pública e à vida materializados no estímulo ao desrespeito às orientações das autoridades da área de saúde no tocante à prevenção à pandemia do coronavírus. Os acontecimentos relacionados com a exoneração do ministro Sérgio Moro, que vieram à tona hoje, caracterizando a tentativa do presidente de usar a Polícia Federal para seus interesses pessoais, tornam o seu comportamento ainda mais grave e sua situação no cargo ainda mais insustentável. Dois partidos também decidiram pedir a abertura de processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A Rede Sustentabilidade apresentou um pedido assinado pelos senadores Randolfo Rodrigues e Fábio Contarato e pela deputada federal Joênia Wapichana ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles sustentam que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao interferir politicamente na Polícia Federal. O PSB também vai apresentar um outro pedido de impeachment contra Bolsonaro. É absolutamente lamentável que no meio de uma crise de saúde tão grave, que já deixou mais de 3 mil brasileiros mortos, seja necessário entrar com um pedido como esse de impeachment do presidente da República. No entanto, considerando os crimes que o presidente da República vem cometendo, a nossa omissão seria imperdoável, inclusive porque ela pode tornar os efeitos dessa crise de saúde ainda mais grave. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o presidente da República está cavando sua fossa e defendeu que Bolsonaro renuncie antes de ser renunciado. O ex-presidente disse: poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment, que assuma logo o vice para voltarmos ao foco, a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil. Deputados e senadores do PSB, Rede e Cidadania já estão recolhendo assinaturas para uma CPI que investigue as acusações feitas por Moro contra Bolsonaro. O partido Podemos disse que a saída de Sérgio Moro do governo representa o afastamento do governo Bolsonaro do sentimento popular e do combate à corrupção. É a derrota da ética.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB, disse que este filme nós já conhecemos e não queremos ver de novo. Estas acusações, se comprovadas, caracterizam crime de responsabilidade. O presidente deve uma explicação à nação. Moro tem história para levarmos a sério as muitas declarações bombásticas que fez contra Bolsonaro. Afirmou taxativamente que o presidente queria intervir politicamente na PF, ter acesso indevido a inquéritos e produzir relatórios de inteligência, sabe-se lá contra quem. O presidente do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, disse que neste momento não pode deixar de ressaltar o importante trabalho realizado pelo ex-ministro Sérgio Moro no combate à corrupção e sua luta em defesa da moralidade na vida pública do país. O PSDB afirmou em nota que a queda de Sérgio Moro mostra que o presidente quer apenas um governo dos que baixam a cabeça para ele e os filhos, no lugar de agirem pelo país. A verdade é que a PF conduz investigações que incomodavam a família Bolsonaro sobre ameaças à democracia. Tanto o diretor-geral como o Moro caíram por conduzirem o trabalho de maneira republicana. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSL, considerou graves as denúncias de Moro de tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. É importante relembrar que eu fui acusado pelo presidente por ter manipulado a Polícia Civil no caso da investigação do assassinato da vereadora Marielle. Fui acusado de manipular a Polícia Civil. Fui acusado de manipular o Ministério Público e até o Poder Judiciário. É uma declaração que me causou muito desconforto, me causou uma série de ataques na internet, fake news, uma série de rotulações como traidor, como subversivo. E ver o ministro Moro pedir demissão exatamente porque o presidente disse a ele que quer ter informações diretas com a Polícia Federal sobre investigações, isso é muito grave. O governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, afirmou: lamento profundamente a saída de Moro do Ministério da Justiça. Manifesto minha admiração por tudo o que Moro representa ao país no combate à corrupção, seja como juiz ou ministro. O Brasil agradece o trabalho e dedicação daquele que trouxe mais esperança para o nosso povo. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, disse que Moro foi um grande parceiro e que, com seu apoio, o Estado atravessou crises e reduziu a violência, que continua em queda histórica no Pará. E concluiu: o país perde um colaborador da maior grandeza. O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, afirmou que mais grave que a mudança no Ministério da Justiça são os fatores alegados pelo ministro para essa mudança. Órgãos de controle e investigação como a Polícia Federal devem estar blindados de interferências políticas e atuar sempre com autonomia e isenção imprescindíveis numa democracia. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, exaltou o trabalho de Moro. A saída de Sérgio Moro é um golpe na justiça, um golpe na liberdade e um golpe na democracia do Brasil. E lamento muito que o nosso país tenha que combater e tenha que lutar contra dois vírus: o coronavírus e o outro vírus, que está no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, afirmou que reconhece o trabalho desenvolvido por Sérgio Moro e alerta para a gravidade das declarações sobre as possíveis interferências políticas em investigações e inquéritos em andamento. Sobre isso, pede que sejam tomadas as devidas medidas de apuração e investigação. O país precisa saber do que se tratam essas denúncias. A demissão de Sérgio Moro também provocou reações no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que Moro é o símbolo de um processo histórico, a Lava Jato. Ele disse que a saída de Moro é mais um movimento que representa o arrefecimento do esforço de transformação do Brasil. O ministro Marco Aurélio afirmou que cresceu a admiração dele pelo ministro Sérgio Moro e lembrou que a Polícia Federal não é órgão de governo, mas de Estado. O pedido de demissão de Sérgio Moro foi destaque na imprensa internacional.
Ao longo de todo o dia, os principais jornais e agências de notícias dos Estados Unidos e da Europa informaram detalhes sobre a saída de Moro do Ministério da Justiça. Expuseram os motivos que o levaram a tomar a decisão de deixar o governo e também relataram as acusações que o ex-ministro fez ao presidente Jair Bolsonaro. A Bolsa de Valores de São Paulo despencou e a cotação do dólar bateu um novo recorde com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Foi um dia nervoso no mercado financeiro. O índice Bovespa, que já havia começado o dia em queda, despencou após o pronunciamento de Sérgio Moro e atingiu a maior baixa do pregão, com queda de 9,6%, muito próximo dos 10%, que acionaria o Circuit Breaker, o mecanismo que interrompe os negócios temporariamente. Ao longo do dia, o índice recuperou parte da perda, mas fechou em queda de 5,45%. Bolsa americana estava subindo, né, preço do petróleo subindo. Então, assim, em princípio era um dia que era para ter sido mais calmo e os mercados brasileiros especificamente acabaram tendo baixas importantes, refletindo essa incerteza grande aí política. Hoje, a cotação do dólar disparou e fechou com forte alta, num novo recorde, apesar de o Banco Central ter vendido mais de 3 bilhões de dólares no mercado. No ano, a moeda americana se valorizou 40%, saindo de R$ 4,00 para os atuais R$ 5,65. Os investidores também ficaram inseguros com a possibilidade de o ministro da Economia, Paulo Guedes, ser o próximo a deixar o cargo. O sinal amarelo veio do anúncio de um programa de recuperação da economia focado em gastos públicos pela Casa Civil, sem a presença de Paulo Guedes na quarta-feira. Isso acendeu um alerta de divergências da equipe econômica com o restante do governo. A presença do ministro nesse pronunciamento, a menção foi feita a ele, acho que de alguma forma diminui um pouco dessa ansiedade. Em cenários de incerteza como o que vivemos, todo mundo foge do risco. A pandemia do coronavírus já havia afastado os investidores dos negócios. E a demissão do ministro da Justiça trouxe ainda mais insegurança e receio de que o conflito na política possa prejudicar ainda mais a economia. Foram eventos surpreendentes e bastante graves. O importante é que a gente consiga o mínimo, né, de governabilidade e de ação do Congresso para que não interrompamos as medidas aí emergenciais ligadas aí ao controle da pandemia, à proteção do emprego, da renda, apoio às empresas, enfim. É um momento que já se configurava como dramático, né? Não precisávamos, é claro, ter tido esse episódio aí que aumenta enormemente o grau de incerteza e certamente cobrará algum preço em termos da recuperação da economia. E uma correção. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é do PSC e não do PSL, como dissemos há pouco na reportagem, com a repercussão da demissão de Sérgio Moro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao STF a abertura de um inquérito para apurar as declarações de Moro. Serão investigados o ex-ministro e o presidente Jair Bolsonaro. Antes mesmo do pedido da PGR, o Supremo já havia reagido à troca no comando da Polícia Federal. No pedido de abertura de inquérito, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, transcreveu o pronunciamento de Sérgio Moro na íntegra e destacou os trechos em que o ex-ministro fez acusações a Bolsonaro. As tentativas de ingerências do presidente na Polícia Federal no ano passado, as insistências para a troca do diretor-geral, a interferência política na PF, a insistência de Bolsonaro ontem, o pedido do presidente, segundo Moro, que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele para colher informações, relatórios de inteligência na Polícia Federal, a acusação de que Bolsonaro tinha preocupação com inquéritos no STF e a afirmação de Moro de que não assinou o decreto da exoneração do diretor da PF. O procurador-geral pretende apurar crimes como falsidade ideológica, obstrução de justiça, coação no curso do processo, ou seja, intervir usando violência ou ameaça em interesse próprio ou de outros, também crimes como advocacia administrativa, quando o funcionário público se vale da função para buscar um interesse privado, e a prevaricação,
que é quando um funcionário deixa de fazer algo que é obrigado por lei. Entre as providências, o procurador-geral solicita que o Supremo interrogue o ex-ministro Sérgio Moro e diz que a dimensão dos episódios narrados revela a declaração de ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao presidente da República, o que, de outra sorte, poderia caracterizar igualmente o crime de denúncia caluniosa. Aras também quer que Moro mostre documentação idônea que eventualmente possua acerca dos eventos em questão. Paralelamente, o ministro Alexandre de Moraes determinou a permanência das equipes da Polícia Federal que tocam os inquéritos que ele preside, mesmo com mudança no comando da PF. Uma dessas investigações trata da origem de fake news, informações falsas e ameaças anônimas feitas aos integrantes do STF. A outra investiga a organização e patrocínio de atos antidemocráticos, entre eles o do último domingo em Brasília, quando o presidente Bolsonaro discursou. No despacho, o ministro Alexandre ordena: comunique-se ao diretor executivo da Polícia Federal em exercício que, no âmbito da Polícia Federal, as investigações neste inquérito deverão ser conduzidas pela equipe composta pelos delegados federais Igor Romário de Paula, Denise Dias Rosas Ribeiro, Fábio Alceu Mertens e Daniel Daer, que já atuam no inquérito 4.781, o das fake news. O decano do STF, ministro Celso de Mello, foi sorteado relator do pedido da PGR para investigar as declarações de Sérgio Moro. Durante o pronunciamento do presidente Bolsonaro, todas as regiões do Brasil voltaram a ter panelaço. A seguir,